Olá pessoal, bom dia, mais uma vez juntos, lembrando a você, nosso canal Antônio Lima Braga Júnior, você pode entrar lá, ativar as suas notificações, fazer sua inscrição, né, para receber os nossos vídeos. Todos os domingos nós estamos falando sobre um capítulo da Bíblia, capítulo esse que nós postamos durante a semana no Facebook para quem nos acompanha. Eu começo fazendo uma pergunta para você. Você quer a salvação na sua casa? Hoje nós vamos falar sobre a história de Zaqueu, um homem que recebeu a salvação em sua casa. Vem comigo. Lucas 19, 1 e 10. É nesse trecho do 19º capítulo que vamos ver essa história. Vale ressaltar que somente Lucas relatou esse acontecimento, enquanto os outros evangelhos não. Porque ele era um pesquisador, historiador extremamente detalhista e disciplinado, que nos serve como exemplo para os dias atuais, onde muitos textos são escritos sem nenhuma pesquisa, sem nenhum embasamento histórico para poder ser feito. As pessoas saem disseminando muitas coisas por aí que nós não devemos levar a sério. Então, antes de você escrever um texto, pesquise primeiro, corra atrás, faça anotações, que é muito importante. Lucas nos dá esse exemplo maravilhoso. Mas vamos lá. Para financiar o seu império mundial, Roma, ela arrecadava impostos altíssimos dos locais, dos países onde ela tinha o seu domínio. As nações que encontravam nessa situação tinham que pagar altos impostos. E essa era a condição do povo judeu naquele tempo, né? Os judeus estavam sob o domínio de Roma naquele tempo e se opunham a pagar tais impostos porque Roma, naquele tempo, era um povo pagão e os judeus não estavam muito contentes com isso, ok? Roma possuía muitos cobradores de impostos, dentre eles estavam nosso amigo Zaqueu. Zaqueu era um líder desses cobradores de impostos na região da cidade de Jericó, que era uma grande cidade naquele tempo na Palestina e que tinha muitas fontes de renda e, consequentemente, muitos impostos a recolher. Então, nós podemos ver que Zaqueu não era muito bem quisto pela população, né? Jesus ia passando com uma grande multidão e a Bíblia diz que Zaqueu estava muito desejoso de ver Jesus Cristo, né? Olha que interessante. Então só que ele tinha um problema, ele era baixinho. A Bíblia diz que ele tinha uma baixa estatura e aquela multidão não permitia que ele visse Jesus Cristo. Então ele foi até uma figueira, a Bíblia, algumas traduções falam figueira brava, que era uma figueira que dava poucos frutos, mas que era muito grande, e ele subiu nessa figueira para poder ver Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo ia passando, aliás, antes disso, devo salientar a você a importância desse trecho. Ele não se preocupou com a sua posição social. Zaqueu era uma pessoa extremamente importante na cidade, mas ele subiu na árvore para ver Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, às vezes, você fica em cima da sua gilete, achando que você é tão importante, e perde uma bênção porque se acha a última bolacha do pacote. Quando Jesus chega até a figueira, ele diz assim, olha que está lá no versículo 5, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. Em outras traduções, eu vou hospedar em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu Jesus com grande contentamento, com júbilo. Ele ficou muito feliz, mas muito surpreso, porque ele tratava-se de uma pessoa cheia de falhas. Muitas vezes você pensa assim, eu sou falho, eu não vou aceitar Jesus em minha vida. Jesus, quando ele fala, eu vou até a sua casa, ele não está preocupado com o que você é, com o que você tem, a sua história, se você pecou, se você é pequeno, se você é grande. Jesus está querendo hospedar em sua casa. Então Zaqueu imediatamente aceita Jesus Cristo em sua casa. Olha só, Jesus não pediu para Zaqueu, olha, eu posso ir em sua casa. Zaqueu não fez nenhum convite para Jesus, ele só queria ver Jesus Cristo. Jesus simplesmente disse que ia ficar na casa dele. Jesus veio ao mundo para buscar o que estava perdido. Se você for lá ver em Mateus 18 e 11, você vai ver isso. Isso deixa os religiosos, inclusive hoje, de cabelo em pé, porque os religiosos acham que muitas pessoas não têm salvação. Elas desprezam as pessoas porque
julgam as mesmas. E a própria Bíblia nos diz para nós não julgarmos as pessoas. Nós não somos melhores que ninguém, eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Somos todos pecadores e todos estamos necessariamente precisando da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, não julgue o seu semelhante por aquilo que ele é ou pela sua aparência, porque Jesus está querendo hospedar na casa dele. O povo imediatamente começou a murmurar. Onde já se viu ser um hóspede de um trapaceiro? Onde já se viu você ir até a casa de um pecador? Mas era justamente isso que Jesus queria. Jesus não passou por acaso naquela figueira, porque Jesus estava à procura de Zaqueu, porque ele sabia que Zaqueu ia sofrer uma transformação muito grande. Vamos ver lá, olha só, que interessante. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento. Ele propôs doar metade dos seus bens aos pobres e 4 vezes mais a quem ele porventura tivesse extorquido. Ele já reconhece a sua condição de pecador. Nesse trecho você vê que Zaqueu sabia que ele tinha extorquido alguém, porque ele se propôs a restituir. Houve aí uma transformação, uma mudança de comportamento. Não devemos apenas nos limitar na teoria, na ajuda somente em palavras. Temos que ser transformados por Jesus Cristo. Jesus disse que veio a salvação para aquela casa. Tenha também essa salvação na sua casa, através da transformação do seu coração. Não seja falso, não seja hipócrita, não seja um falso religioso. Eu vejo nessa semana as pessoas falando daquela menina que foi estuprada. Uns defendem veementemente que o aborto teria que ser feito, outros defendem que não, como se nós fôssemos doutores da lei. Somente aquela menina sabe o que ela está passando. Nós não temos capacidade de julgar nada. E as pessoas colocam os outros no inferno e no céu sem saber do que estão fazendo. Muitas vezes eu vi pessoas condenarem a outra porque se suicidaram, como se ela soubesse o que estava passando em sua cabeça. Elas nem sabem se as pessoas se suicidaram. E hoje eu vejo as pessoas julgando a menina que foi estuprada, em deixar ou não deixar o seu filho. Quem somos nós para julgarmos? Nós não somos capazes de tal coisa. Então, Zaqueu teve uma mudança no seu coração. A mudança tem que ser total. Ainda nesse 19º capítulo, Jesus profere a parábola das 10 minas. Minas você pode colocar aí como moeda, como tesouro ou alguma coisa assim, ok? Nessa parábola conta-se a história de um homem de nobre nascimento que fora para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltaria. Ele então chama 10 dos seus servos e lhes entrega 10 minas e fala: faça esse dinheiro render até a minha volta. Os súditos daquele reino não queriam aquele homem como rei, mas mesmo assim ele tomou o seu reino e voltou. E ao chegar, esse homem manda vir aqueles servos e quis saber quanto tinham lucrado aquilo que ele tinha deixado. Como essa história, Jesus está se referindo ao fato de que pessoas imaginavam que seu reino iria se manifestar de imediato. Acontece que não, pois antes dele voltar a reinar, Jesus iria morrer, ressuscitar e ser glorificado. Jesus é esse homem de nobre nascimento. Jesus faz aí uma analogia com ele mesmo, que foi para essa terra assumir o reino e foi rejeitado. Os judeus são aqueles que não quiseram ele como rei. Essa história, ela nos ensina que durante o intervalo entre a sua partida e a sua segunda vinda, devemos fazer render aquilo que nos foi confiado. Recebemos vários recursos para expandir o nosso evangelho de boas novas. E muitas vezes nós não aplicamos esses benefícios. O que você tem feito para levar a palavra de Deus aos homens? Esperando uma oportunidade? A oportunidade está aí, meu amigo. Enquanto você fica vendo vídeo no WhatsApp, dando risada, fazendo gracinha,
Você poderia dizer para alguém: Jesus te ama. Existem pessoas que estão precisando ouvir: Jesus te ama. Existem pessoas que estão sofrendo, querendo ouvir: Jesus te ama. Porque o inimigo tem condenado pessoas e as pessoas estão aceitando essa condenação porque não tem alguém para dizer: olha, você não está condenado porque Jesus te ama. O que você tem feito para levar a palavra de Deus aos homens? Aí Jesus prepara sua entrada para Jerusalém e marca a sua última visita à cidade antes da crucificação e ressurreição no terceiro dia. A partir do versículo 28, essa entrada ela é relatada. Nessa ocasião, Jesus já estava bastante conhecido, né? Jesus já tinha aí 3 anos de ministério, feito grandes obras e as pessoas já o conheciam bastante. Então era época de Páscoa, a cidade estava abarrotada de pessoas e todos que estavam ali já tinham ouvido falar de Jesus. Ele estava popular naquele momento por muitos. Jesus então chama 2 dos seus discípulos e fala para eles buscar um jumentinho, que ele ia montar nesse jumentinho e para entrar em Jerusalém. A única coisa que precisariam dizer, se alguém perguntasse, era que o Senhor precisaria deles, do jumentinho. Ou seja, Jesus estava popular de tal maneira que a pessoa entenderia que ele precisaria do jumentinho. Aí ele entrou na cidade de Jerusalém montando nesse jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos das árvores pelos caminhos, cumprindo a profecia que está lá em Zacarias 9:9. Eu vou ler para você. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado em um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Lá no Salmo 118, no verso 26, temos a celebração do Messias. Lá está escrito também, eu vou ler para vocês. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vós bendizemos desde a casa do Senhor. Foi exatamente essa saudação que o povo fez durante a passagem de Jesus com o jumentinho. Eles disseram exatamente o que está lá no Salmo 118. Olha que interessante. Quando Jesus ia chegando à cidade, ele chorou ao olhar para Jerusalém. Muitas vezes você é chamado de chorão, assim como eu já fui muitas vezes. Jesus chorou. E não foi só uma vez que Jesus chorou. Jesus chorou ao entrar em Jerusalém e ele disse, vou ler também para você, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Está lá no versículo 43 e 44 desse capítulo que estamos falando. 40 anos se passaram para essa profecia acontecer, essa profecia de Jesus Cristo. Você lembra que os judeus não aceitavam o domínio de Roma? No começo do nosso vídeo nós falamos? Pois é, no ano 66 depois de Cristo, eles se rebelaram contra Roma. E, diante dessa rebelião, 3 anos depois, no ano 70, Tito, que era filho do imperador Vespasiano, foi enviado para acabar com essa rebelião. Acontece, meus amigos, que para acabar com essa rebelião, ele simplesmente entrou na cidade com seus soldados e queimaram Jerusalém. Na ocasião, estima-se que morreram 600.000 pessoas. Era exatamente isso que Jesus Cristo tinha visto quando ele entrou em Jerusalém no seu jumentinho. Ele chorou porque ele viu o seu povo, o povo de Abraão, sendo destruído pelo governo de Roma. Veja bem, Jesus sabia que seria crucificado e morto por aquele povo. No entanto, ele chorou sabendo que depois esse mesmo povo iria morrer diante da entrada de Tito na cidade. Que tamanho amor, meu querido. Que tamanho amor.
A mesma pergunta eu te faço que eu fiz no início do vídeo. Você quer a salvação na sua casa? Começa a ver Jesus como seu único e suficiente Salvador. Bíblia debaixo do braço, crucifixo no pescoço, palavras ao vento não vão transformar você. A verdadeira transformação é como a de Zaqueu. Ele quis Jesus em sua casa. Apocalipse 3, versículo 20, diz assim, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Abra a porta para Jesus Cristo. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Salvador maravilhoso, esteja com todos.